isso aí, estamos começando mais um programa Tá Ligado e de volta aqui no Estadual. Eu já não venho aqui há muito tempo, resolvi voltar e adorei porque o pessoal do terceiro ano, as meninas, né? Porque os rapazes não vieram dar a sua opinião, mas as moças estão aqui e escolheram um tema que eu adorei. Eu deixei por conta deles e fui bem surpreendida, porque é um tema que eu nunca falei com jovens. O pessoal escolheu o tema que são os idosos. Eu acho que é um tema que é totalmente atual e agora que caiu a ficha assim, como assim que a gente nunca falou sobre o idoso, né? E aí eu queria começar com vocês, explicando para o pessoal de casa e para mim também, por que vocês escolheram esse tema? Qual a importância desse tema para vocês? Eu acho que é assim, a gente sempre vê idosos falando sobre idosos, vê outras pessoas falando sobre idosos, mas nunca se ouviu falar o jovem falar sobre o idoso. E o jovem é o que faz a população do futuro. E hoje no Brasil a gente vê que a pirâmide etária do Brasil tem uma certa diferença e que no futuro o número de jovens vai ser bem menor do que o número de idosos. E então torna o tema mais em alta ainda. E é uma coisa que já acontece na Europa, de os idosos serem a maioria da população do que os jovens da população adulta. Então eu acho que é uma coisa que deve sim ser falado, visto que hoje o número de violência contra o idoso tem aumentado cada vez mais, chegando a ser um dos líderes de denúncias nas delegacias. Gente, quanta informação numa só, né? Fala! Porque só isso que ela falou dá pra gente falar sobre várias coisas. Essa questão da pirâmide mesmo. Então, ou seja, quando vocês forem idosas, provavelmente a quantidade de idosos vai ser muito maior do que é hoje. Então, será que tem estrutura para isso? O Brasil, a cidade, Caratinga, né? E aí vem essa questão da Europa que ela falou e depois essa questão da violência. E também tem uma outra questão que eu acho que também tem preconceito, né? Tem um preconceito, assim. Então, eu acho que a gente podia falar dessa questão da pirâmide. O que vocês percebem de hoje, os idosos de hoje, a estrutura da cidade que vocês vivem em relação aos idosos? Vocês têm avós, têm alguma referência de idoso? Eu tenho até meu avô, que ele tem 60 anos e tem esses benefícios, né? Quando o idoso, a partir de 60 anos, tem transporte gratuito, você tem a carteirinha, que você pode estar se locomovendo na cidade. Só que eu acho que ainda precisa melhorar bastante, porque tem muitos idosos que têm até deficiência física, aí já tem o outro lado. E a cidade não tem aquela estrutura, igual você vai no sinal, é muito difícil as rampas, ou às vezes a calçada tem entulho no meio, aí o idoso que está se movimentando não tem essa estrutura na cidade. Eu acho que tem que melhorar também a estrutura da cidade, né? Buracos, muito buraco. É verdade, gente. O transporte, então, parece assim que é a única... É um benefício, né? É um benefício que eles têm. Que eles têm. Realmente a sociedade não é preocupada, o mercado não é feito, né? É mais os jovens, né? Porque igual eles pensam que o idoso é tipo uma despesa maior, né? Só que não, o idoso já foi um jovem também, né? Já contribuiu com a sociedade e agora ele só quer descansar. Só que tá complicado, né? As pessoas só pensam na geração futura e nos jovens, não na terceira idade. É verdade. Passa lá e depois vem pra cá. Eu queria falar, inclusive da questão da reforma das regras da Previdência Social, porque devido a esse aumento de jovens, então, é a consequência da pirâmide etária. Se você tem muito jovem em uma época, quando vai chegar uma época, você vai ter muito idoso. Então, a Previdência Social precisa reformular as regras e aumentar esse tempo de contribuição, porque senão vai dar a falha e vai acontecer o que está acontecendo na Europa, porque a Europa está entrando em crise muito por causa da Previdência Social para manter os idosos. Gente, que interessante isso, que informação boa. Isso é totalmente atual, porque é uma lei, né, que foi votada agora e muita gente está se manifestando contra. Eu vejo muitas pessoas que já contribuem há muitos anos e que estavam esperando aposentar, mais jovens, estão revoltadíssimos. E isso tem a parte positiva e negativa, só isso já dá um debate, né? Pode dizer. E dentro disso que a Renata falou sobre a previsão social,
aquilo de, tipo assim, de ter que reduzir, a gente vê também que os idosos hoje, muitos deles ainda chegam ao aposentar com uma idade ainda que, tipo assim, com uma saúde muitas vezes, que ainda dá para permanecer no mercado de trabalho. Então, por que não aproveitar esses idosos? Porque são idosos? Será que isso não gera um preconceito dentro disso? Por que ele tem que simplesmente aposentar? Isso gera também uma população, talvez, que ainda tem muito para dar, mas que não quer dar porque simplesmente quer aposentar para poder ficar ali. Então já pode gerar pessoas preguiçosas dentro da sociedade. E então eu acho que tomar essa providência de fazer com que aproveitar um pouco mais do idoso, que é uma pessoa que normalmente já tem uma experiência no mercado, que já entende daquilo, é uma forma de cultivar as pessoas a verem um pouco o valor do idoso e também de ajudar a movimentar o mercado do Brasil, ajudar o Brasil como um mercado, ajudar o Brasil a evoluir. Porque também eu acho que, se você chega certos serviços hoje, você chega, por exemplo, num comércio ou numa empresa mesmo, e um jovem tem contato com um idoso, além dele poder aprender com a experiência que o idoso tem, pode diminuir essa questão de preconceito. Que o idoso já não está valendo mais nada, que o idoso só está ali para poder passar na frente. Porque o idoso é aquilo, que vai criando preconceito sobre aquilo, que vai criando, ele é valorizado, mas por que ele é valorizado? Entende? Eu acho que, ajuda a movimentar ideias entre a população mais jovem também. De acordo com o que ela falou, isso sobre o preconceito já está assim, meio... Como eu vou dizer? É meio batido, porque hoje em dia a gente vê mais idosos moderninhos, idosos querendo ser jovens. Por exemplo, as minhas tias, eu tenho tias de 53, 54 anos, postam várias fotos no Facebook, tem o WhatsApp, entendeu? Vai nas lojas, compra aquelas calças apertadinhas, coisas de jovem mesmo. Então eles mesmos não estão aceitando mais ser idosos, eles não estão aceitando a idade chegando, eles ainda querem ser jovens. Então, geralmente, a população idosa ela fica dividida entre esses idosos que querem ser jovens, esses idosos que estão mais atualizados da situação e os idosos que ainda estão presos no passado, que ainda não se atualizaram. Então, esses que estão presos no passado é que sofrem mais preconceito, porque ninguém consegue entender muito bem. O idoso costuma ser, como que eu posso dizer, atrasado, ele não consegue perceber a mudança do estado, a mudança do jeito que as pessoas conversam, a mudança das coisas que está acontecendo agora. Ele não percebe isso. Então ele fica muito preso no passado e as pessoas não conseguem ter paciência sobre isso. E também tem a questão do fato de que o idoso ele tem muito mais experiência do que um jovem que acabou de entrar no mercado. Então, às vezes, você está dispensando uma mão de obra que ela tem muito para te oferecer. E ensinar. E ensinar. Passa para lá. Tem essa questão mesmo do idoso no mercado de trabalho. Só que, querendo ou não, quando você vai contratar uma pessoa em alguma empresa, tá o currículo lá de não digamos um jovem, mas uma pessoa chegando à terceira idade e um jovem. Muitas vezes o jovem é contratado do idoso por causa da idade. Acho que isso a gente vê muito, quando a pessoa vai chegando a uma certa idade, não tem aquela coisa de carteira assinada, um trabalho fixo, para conseguir um emprego é muito mais difícil. Tem, claro, essa questão de experiência. Só que no mundo, assim, na sociedade que a gente vive, a realidade é essa. A questão é complicada mesmo, tem que ter uma estrutura melhor nessa parte também. Tem experiência, só que não é assim que acontece, né? É mais diferente. É o jovem no mercado de trabalho entrando cada vez mais. O idoso ficando meio que para trás. Ele compete diretamente. Muitas empresas podem não querer contratar uma pessoa que já está com 55, 60, pensando até que ele vai se aposentar daqui a 5 anos. Aparência, saúde, pode ser que ele adoeça mais, que ele não aguente tanto trabalhar.